Irmãos, nós estamos contentes, né, nesse domingo de manhã, de estar juntos. A gente projetou aqui para você ter uma ideia dos aniversariantes de setembro, né? Pra você já ir preparando os presentes, né? Dos aniversariantes de setembro. Aí a Bel vai passando para gente, né? Aí os avisos que final de mês de setembro também, né? Dia 23, Encontro das Mulheres, está ali o cartaz já também ao lado, né? R$ 10 a inscrição. O tema. Vocês conseguem ler daí? Porque eu não estou conseguindo ler daqui, não. Estou conseguindo ler dali? Então vocês estão com a vista boa aí. Eu não estou conseguindo ler, não. Impactos do mundo virtual na família, né? Tá? E aí, dia 30, homenagem aos. Opa, agora melhorou um pouquinho. Homenagem aos irmãos da terceira idade ou da melhor idade, como alguns chamam. Eu prefiro a palavra idade da maturidade, né? Eu prefiro essa palavra aí. Tá? E também está o cartaz ali. E agora é movimentar o pessoal da terceira idade para vir do dia 30, né? Essa é a tarefa nossa aí como igreja, aí, movimentar o pessoal para participar do Encontro das Mulheres, e dia 23, e o pessoal da terceira idade vir dia 30 às 15 horas, né? E, e aí é o mês de outubro. Mês de outubro, aquela parte inicial que é já fixa, né? Todas as terças-feiras, reunião de oração às 7h30, todos os sábados, culto dos adolescentes e jovens, 19 horas. Aí, dia 1, domingo, apresentação das atividades com a terceira idade. O que é isso? Dia 30 tem a programação especial para a idade da maturidade. Aí, no dia 1, ficou combinado de passar as fotos, né, os vídeos dessa programação. Por isso que está ali. Então, o culto é normal, tem Santa Ceia, tudo. E além do culto com Santa Ceia, com pregação, vai ter o vídeo da programação com a terceira idade, né? Por isso que está ali. Dia 7, sábado, evangelismo no Paviote. Dia 7 também, sábado, encontro dos homens na chácara do Marcelinho, às 15 horas. Levar o kit churrasco. Isso aí é para os homens, então todos os homens estão convocados para participar desse encontro. Cadê? Ô, Patrick, você faz favor de fazer igual nós fizemos às vezes, pegar o nome do pessoal para a gente ter uma ideia de quantidade, tá? E o nome é mais para a gente ter ideia de quantidade. O importante é ir, leva o kit churrasco, leva o refrigerante também, né? Tá? E para a gente passar uma tarde agradável lá na chácara do Marcelinho, dia 7, né? Dia 7 também é aniversário da Dani, não é isso, Dani? Cadê a Dani? Tá? É seu aniversário, né? Isso, então de manhã, à tarde a gente vai no encontro de churrasco, à noite a gente vai na sua festa. Certo? Podemos combinar essa parte. Dia 12, feriado, que é feriado Tarde da Garotada na congregação do Paviote. Dia 21, atividade com as crianças, Ministério Infantil. Eu não tinha horário aí, por isso que não está colocado, tá? Dia 28, palestra para os casais, Ministério de Família e Casais, às 19 horas. Dia 28. Dia 29, culto em gratidão pelo movimento da reforma. Será na Igreja Batista, às 19 horas. Esse culto será com as 3 igrejas em conjunto, né? A nossa, a luterana e a batista. E vai ser na Igreja Batista. Então, o culto do dia 29 não será aqui no templo, será todo na Igreja Batista às 19 horas. E eu, o pastor da luterana e da batista, a gente vai organizar, mas em tese é justamente isso, né? O coral da Igreja Batista canta, o coral da luterana canta, o nosso coral canta, alguém vai ser convidado para pregar e assim por diante. O estilo, a liturgia do culto, de uma certa forma, já é conhecida nossa, né? Só lembrando, então, que o culto será tudo na Igreja Batista, tá bom? Então, são essas atividades, né? E a gente à noite volta a falar sobre elas de novo. Passar a palavra para os irmãos do louvor, então.
Irmãos, vamos ficar de pé, vamos buscar a presença do nosso bondoso e maravilhoso Deus, que nos sustenta todos os dias. Bondoso e maravilhoso Deus, tu que és o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro para as nossas vidas, que se revelou em Jesus Cristo, nos amou, morreu na cruz para nos salvar, para nos dar uma vida em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor nos reconciliou, ó Pai, através de Jesus. Muito obrigada por esta manhã, por esse dia tão lindo. Agradecemos ao Senhor que governa todas as coisas do teu trono de graça. E o Senhor, pedimos que governe as nossas vidas nesse dia também, o nosso pensar, agir, falar, sentir, que tudo seja para te glorificar e exaltar. Ó Deus amado, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã através da tua palavra, através do louvor, que o teu Espírito Santo esteja realmente agindo em nossas vidas, para que tenhamos disposição e decisão de te amar dia a dia. Obrigado pelo teu sustento a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar Tu És Santo. Quero convidar você a bater palma e tudo mais. E os homens cantam comigo, Samuel, bem forte. E as mulheres, Marli, Renata e Aline. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo de louvor. todo louvor. Seguirei Eu seguirei teus caminhos, os teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver a vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Eu seguirei teus caminhos, os teus caminhos, te amarei eu te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante Que ressuscitou, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao
ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver a vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver a vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Legal de ficar daqui e olhar para a igreja, ver, por exemplo, a Lise, como que ela canta e o corpo dela já vai. E depois que o tempo a gente perde isso, né? Daí você vira alguém como eu. Mas você percebe a criança solta, cantando, andando. Bem legal. A próxima canção fala de como Deus mudou o nosso coração, de como Ele mudou a nossa história. Isso é fato, é graça sobre graça, é Ele que fez isso de nós. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Vem andar comigo.
seus olhos, nós oraremos mais uma vez. Deus, é o nosso pedido para que o Senhor ande conosco durante todo esse dia. Na verdade, que o Senhor mude o nosso coração para que nós andemos com o Senhor também. Nós sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, e que o Senhor tem feito grandes coisas no decorrer da história, no decorrer da nossa história. Se estamos aqui é porque o Senhor um dia nos comprou com alto preço, capturou nosso coração e nos fez sermos seus seguidores. Obrigado por isso, Pai. Te adoramos em Cristo Jesus por isso. O Senhor gradativamente tem mudado o nosso interior e o nosso coração e tem feito com que sejamos mais parecidos contigo. E nós queremos e desejamos isso, Pai. O Senhor continue a ministrar nos nossos corações o teu querer e a tua vontade e que ouçamos a tua voz enquanto partilhamos desse tempo de escola dominical. Em Cristo, amém. O pessoal que ficará aqui pode ficar, as crianças e a classe especial pode descer. Eu fico na dúvida de como chamar essa classe, né? Classe de espiritualidade, né? É isso. Som. Meus irmãos, nós vamos começar uma nova temática, né? Que é o livro de Apocalipse. E, Bertanha, faz favor para mim. Você não precisa pegar, tá bom? Se quiser pegar, fica à vontade. É R$12. Mas é aquele negócio, se você me der 15, vai ser complicado, porque eu não vou ter troco. Entendeu? Então, você não precisa pagar já, pode pagar a gosto de Deus aí, quando puder, quando quiser. Tá bom? Então, assim, porque eu não vou ter troco. Então, isso é complicado. Fazer Pix aí faz. Pix também, não tem problema. Mas se não quiser pagar também, não precisa, não tem problema. Tá bom? Fica à vontade aí. Tá? A gente vai usar essa revista, mas ela é mais um livro de apoio. Tá? Não é inspirado, é um livro de apoio. Se você quiser, pode pegar. Tá? E paga quando você puder. Tá bom? É isso. Faz. Obrigado, Bertanha. Obrigado, viu? Tô com uma aqui já, tá? Se alguém não quiser só acompanhar hoje e devolver, fica à vontade, não tem problema nenhum. Pode pôr de volta aqui, tá? Então não há necessidade, não é obrigado a ficar. É que sempre alguém gosta de acompanhar, gosta de ter em casa para ler, né? Então a gente acaba usando como um livro guia, texto, subsídio, o nome que você quiser dar para isso, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, como está ali, a gente vai fazer hoje, lógico, os irmãos não estavam com a revista, a gente vai fazer uma introdução bem geral, mas de uma certa forma, a introdução que a gente vai fazer hoje é o que eu chamo assim do fundamento, né? Se você pegar bem a introdução de hoje vai facilitar as nossas exposições a partir do capítulo 1. Então, o que eu vou chamar hoje é o seguinte: você tem a casa, você vê aquela casa bonita, bem feita, mas existe um fundamento, todo um alicerce que não aparece, mas que sustenta a casa, né? Então vou usar essa figura de linguagem para dizer o seguinte: o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer esse fundamento, né? Então, esse fundamento vai ajudar para sustentar a casa, que seria o estudo do livro de Apocalipse. Então, se você esquecer do fundamento, você pode depois querer falar alguma coisa que vai dificultar a sua interpretação. Olha, estou colocando dentro da minha forma de ver as coisas, tá? Porque o fundamento não foi bem observado. Então, sempre vai ter que voltar para o fundamento dessa construção que a gente vai fazer aqui, tá? Outra coisa também
O livro, a nossa revista, ela faz uma boa introdução. Eu não vou ficar presa à introdução dela, da revista, mas se você quiser abrir, pode abrir aí, mas ela faz uma boa introdução, ela só não expande a introdução como eu vou expandir aqui, tá? Mas a introdução da revista, ela é boa. Um pouco limitada, mas boa, na minha humilde opinião, tá? Dito isso, vamos orar? Curva sua fronte, vamos orar? Senhor, nós expressamos nossa gratidão diante de Ti por estarmos juntos nesta manhã para compartilhar a Tua palavra, compartilhar, ó Deus, os escritos que o Senhor permitiu que chegasse até as nossas mãos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ler o livro de Apocalipse e, ao mesmo tempo, da gente aprender um pouco da Tua mensagem para nós. Permita que nós cresçamos, permita que, através do estudo, a gente não tenha só uma compreensão intelectual, mas um coração voltado para Ti. E que a gente aprenda, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, da Tua mão sobre as nossas vidas através desse livro, Pai. Te agradecemos por esses momentos que nós vamos passar aqui e pedimos a Deus a Tua direção, a Tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os jovens, somente aqueles jovens que ficam mais naquele canto, né? Eles tiveram uma série de pregações em cima do Apocalipse feitas pelo Lorival. Então eles estão craque. Qualquer dúvida que a gente tiver, eles vão responder para a gente. Então nós estamos tranquilos, porque eles estudaram versículo por versículo. Texto, cadê o Samuel? O Samuel foi na classe, porque eu falei para ele que eu ia precisar da ajuda dele também, mas hoje ele se livrou, foi na classe. Mas aquele grupo, aqueles três ali, o trio Ternura, né? Estão craque em Apocalipse. Então qualquer dúvida nossa, nós estamos tranquilos que teremos os universitários para nos ajudar. A nossa introdução de hoje não vai dar para terminar hoje, você já percebe que não vai dar. Então, não vamos desarmar, ficar tranquilo, relaxado, que não vai dar para terminar hoje. Mas na nossa introdução de hoje, ela vai ser uma mistura de curso de seminário com Instituto Bíblico. Vai ser uma mistura a introdução de hoje, tá? Né? Antes da gente começar a introdução, quando você diz assim, nós vamos estudar Apocalipse, que sentimentos, que reações vêm dentro de você? Até eu ia pedir para o Nando, mas não vou fazer, Nando. Eu ia pedir para o Nando ir digitando as respostas. Assim, só para a gente compartilhar, sem medo de ser feliz. Que sentimentos, que reações, que expectativas? O que gera dentro de você quando você escuta na igreja? Olha, vamos começar a estudar Apocalipse. Durante vários meses a gente vai estudar Apocalipse. O livro de Apocalipse. O que vem? Que sentimentos, que reações vem dentro de você? Pode falar em voz alta, se quiser microfone, eu levo o microfone. A Edilene gosta de falar no microfone, então ela vai ter um só para ela. Brincadeira, o pessoal está assistindo. Ainda bem que só está vendo eu, né? Então não tem problema. Alguém quer começar? Que sentimentos tem? Nós vamos começar Apocalipse. Você está com a revista nas suas mãos. Agora você vai entender tudo de Apocalipse na sua vida. Pode falar. Quem ia falar? Opa, agora vou descobrir como o mundo vai acabar. Legal. Gostei, não tinha pensado nisso, mas gostei desse sentimento, dessa reação. Mais alguém? Gente, pode falar, não tem problema. Nada aqui é fora do normal, tá? Pode falar. O que mais? Então você vai... entendi. Vai descobrir o novo céu, nova terra ou só a esperança? Mas tem uma descrição bonita do novo céu, nova terra. Tem Apocalipse, viu? Tem lá uma descrição muito bonita. Mas legal. O que mais? Nossa, eu achei que ia ter todo mundo falando, que não ia dar tempo nem de começar a introdução. Achei errado, né? Mais alguém? Pode falar, alemão, fica à vontade. Também não quer falar. Alguém já teve assim, ai meu Deus, eu tenho medo desse livro.
Ninguém teve isso. Ai, tem medo. Eu estava esperando que alguém... Curiosidade. Eu estava pensando que alguém ia falar que tinha medo e que alguém ia falar que tinha curiosidade de saber, né? Teve uma época, não é bem na nossa época, né? Eu estava no seminário, acho que eu estava terminando o seminário, acho que era, não sei se era 82, 83, eu fui convidado para fazer uma série de trabalho na igreja de Macaé, Rio de Janeiro. Eu lembro disso porque aquela época, curso de profecia, estudo sobre profecia, pregação sobre Apocalipse, estava assim fervilhando, né? E eu lembro que eu estava lá na cidade e começou um burburinho que na Igreja Batista ia ter uma série de pregação sobre profecias, interpretação de profecias, Apocalipse. E a coisa pegava, né? A igreja lotava só para ouvir. Então, mistura de curiosidade, com a intenção de conhecer o fim do mundo, né? E quem sabe alguns para quem acabar o medo, né? Resolver o problema de medo do livro de Apocalipse, né? Tá? Mas são reações, talvez outras, que você vai pensar durante a semana, né? Que nós não... Agora talvez não veio na sua mente, mas durante a semana pode ser que venha. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, tá? Apenas uma introdução. Apesar que aí está do 1 ao 20... Como a gente está fazendo uma introdução geral, a gente quase que não vai usar a revista. Se usar é pouco, né? Então eu quero ler o Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, e depois começar o nosso modo introdutório aí, geral, que eu chamei introdução geral. Diz assim: revelação de Jesus Cristo. Tem um detalhe aqui, se eu não me engano, no grego não tem esse di, esse que eles chamam de genitivo, né? Parece que no grego tem revelação Jesus Cristo. Parece que esse é uma colocação para fazer sentido para nós, né? Parece, não sou bom nisso, né? Mas parece que no grego não tem esse. Ele aparece nas traduções para fazer sentido nas traduções. Em outras palavras, seria a revelação sobre Jesus, né? Alguns até interpretam dessa forma. Vamos lá. Ia falar da introdução daqui, estou falando daqui, mas vou voltar lá depois, tá? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Observe esse detalhe. A revelação de Jesus que Deus deu para mostrar aos seus servos. Quem são esses servos aí, né? As coisas que em breve, outra coisa também que você observa, em breve, devem acontecer. Alguns questionam a palavra breve aqui, porque nós estamos até hoje no século 23, né? Que breve que é esse, né? Então, talvez a ideia de fim do mundo não é bem essa do Apocalipse, né? Talvez seja essa questão que a gente relaciona com o fim do mundo e Apocalipse. Talvez não seja isso, essa relação. Perceba, eu estou dizendo talvez, tá? Só para aguçar a sua vontade de ler o Apocalipse com olhos gerais, não olhos específicos, né? Vamos lá. Em breve deve acontecer que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, né? Então, o Apocalipse é uma revelação sobre Jesus ou de Jesus, dado por Deus para o conhecimento dos servos, das coisas que em breve acontecer, e quem recebe essa revelação por meio de um anjo é João, que vai passar para os seus servos, né? O qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É interessante porque a gente vai passar por isso, tá? Algumas coisas que a gente falar aqui, a gente vai lembrar ao longo da nossa exposição do livro de Apocalipse. Esse verso 3, bem-aventurados, você vai ver essa expressão bem-aventurado algumas vezes em Apocalipse. Eu não vou arriscar que é 7 vezes, porque eu posso estar enganado. Eu não lembro agora quantas vezes aparece.
Provavelmente a revista nossa vai dar essa dica e você vai ler em casa. Mas várias vezes aparece a palavra bem-aventurado no livro de Apocalipse, tá? A primeira vez que aparece já é logo no início do livro e diz assim, ó, bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Por que isso? Por que é bem-aventurado o que ouve? Por que é bem-aventurado o que lê? Por que é bem-aventurado o que guarda? A questão é o seguinte, o sistema daquela época, né, era um pouquinho diferente de hoje. As pessoas reuniam para ouvir a leitura da Bíblia. Então, alguém tinha a incumbência de ler. E um grupo tinha a incumbência de ouvir. E quem lê e quem ouvia tinha a responsabilidade de guardar. Por isso que o texto está dizendo, é bem-aventurado, é feliz quem lê, é feliz quem ouve, e quem lê e ouve é feliz quando guarda. Essa é a ideia do texto. Nós estamos estudando, mas naquela época não tinha estudo, era leitura e ouvir. Ler e ouvir, ler e ouvir. Um grupo reunia para ouvir alguém ler. É isso, por isso que o texto está falando dessa forma. Gente, eu mudei tudo que eu ia fazer aqui, mas depois eu volto, tá bom? Depois eu volto. Verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa expressão que aparece, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. 3 coisas. Se você conseguir guardar isso, várias vezes vai aparecer essa mesma expressão no livro de Apocalipse. Só que sempre acrescentando um ponto a mais. Não vou dizer que é sempre no sentido de ser, ter que ser, mas quase sempre vai aparecer essa forma de fala aqui, de escrita, daquele que é, que era e que há de vir, sempre acrescentando um dado a mais. Então você vai guardando e vai contando daquele que é, que era e que há de vir. Aí você vai contando o que vai aparecendo a mais. Depois você vai entender no final do Apocalipse por que eu estou falando, vai contando, tá? E ele fala ainda da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é esse? Que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos. O que significa isso? A palavra 7 nós vamos falar mais para frente. Mas a ideia aqui de 7 espíritos não é no sentido literal, que tem 7 espíritos. A ideia é uma linguagem figurada para dizer que aqui da parte de quem é onisciente, onipresente, conhece todas as coisas, está em todo lugar. Por isso da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Nós temos aqui uma revelação de Jesus, né? Aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todo mundo diga amém. Guarde isso, que isso vai voltar depois também. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, de novo, amém. Né? Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já aumentou mais um aqui. Bom, porque se eu começo sem ler, vamos falar, bom, não leu nem a Bíblia, então nós já lemos, né? Agora podemos começar a nossa introdução. A nossa introdução ela é um pouquinho geral, tá? Ela não vai. Você vai entender isso quando eu entrar em Apocalipse na introdução, tá? Então ela é um pouquinho geral. Entendendo o Apocalipse. Então, de forma geral, dentro da Bíblia há diferentes tipos de texto. Então, a Bíblia não é só um texto. Quando você abre a Bíblia, o que quer dizer a palavra Bíblia?
O que quer dizer a palavra Bíblia? Bíblia quer dizer livros. Né? Bíblia quer dizer livros. Então, quando você tem nas suas mãos, não um livro, você tem uma coleção de livros. Então, quando você abre essa coleção de livros, você vai ter vários tipos de textos. Né? Então, nós mencionamos aqui algumas. Você vai ter narrativas, vai ter poesias, vai ter história. Não pasmem o que eu vou falar. Vai ter, provavelmente, porque não é todo mundo que concorda com o que eu vou falar, provavelmente vai ter novela. Qual é o livro dentro da Bíblia que descreve como uma forma de novela? Livro de Ruth. Então você tem uma coleção de livros nas suas mãos que você tem assim um ambiente diversificado de literaturas. Fora isso, você tem também dentro da Bíblia diferentes gêneros literários, tipos de literatura, né? Você tem leis, você tem genealogias, você tem lamentações, você tem hinos, você tem parábolas. Então, quando você abre a Bíblia, você precisa considerar tudo isso, né? Literaturas e gêneros literários. Isso significa que cada gênero literário apresenta a mesma verdade, mas de diferentes maneiras. Então, os gêneros literários é para mostrar. Talvez você vai ler narrativas ou vai ler leis, ela vai apresentar uma verdade. Aquela mesma verdade vai ser apresentada usando o gênero literário chamado Lamentações. Você vai ver a mesma verdade usando o hino. Vou dar um exemplo aqui, não sei se eu vou ser feliz no meu exemplo. Já ouviu falar em literatura de cordel? Você vai apresentar uma verdade, por exemplo, vai falar do descobrimento do Brasil usando literatura de cordel. Que não é um gênero literário mais do nosso ambiente brasileiro, vamos dizer assim, né? Principalmente nordestino, né? Aí você vai ver a Descobrimento do Brasil, falando do Descobrimento do Brasil, usando o quê? A história, que é outra forma narrativa. Então você vai narrar como é que aconteceu, a ida para as Índias, a descoberta, o progresso marítimo, descoberta de novas terras. Então você vai falando usando as narrativas do conceito de marinheiro, por exemplo. Então você tem a mesma verdade falando de formas com gêneros literários diferentes. Então perceba a riqueza que você tem nas suas mãos. O problema nosso é que às vezes a gente abre a Bíblia e quer interpretar tudo do mesmo jeito, da mesma forma. E aí complica. Quer dizer, complica para nós, povo. Né? O pessoal às vezes na frente manipula. Né? Esse é o problema aí, que não é esse o nosso caso aqui. Nós vamos entrar nesse mérito, que senão a gente muda muito. Então vamos lá. O gênero literário de destaque é o gênero literário chamado apocalíptico. Então você tem aqui, o livro de Apocalipse é um gênero literário que é chamado apocalíptico. E você tem esse gênero literário em outras partes da Bíblia. Você tem um livro chamado Apocalipse, que já está dizendo, olha, o gênero literário é apocalíptico, mas você tem esse gênero literário em Profetas, por exemplo, tá? Então eu estou só colocando isso de forma muito geral, porque eu falei, é uma mistura de estudo de seminário com instituto de teologia e assim vai. Bom, vamos lá. A literatura apocalíptica fica muito em evidência em épocas de muita tensão. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Só para crédito, não foi só nessa revista, mas há várias coisas que eu estou compartilhando com vocês. Está nessa revista aqui da Didaquê, com o título Entendendo o Apocalipse. Várias coisas que eu estou compartilhando com vocês estão nessa revista, tá? Entendendo o Apocalipse. Mas fora essa revista, tem coisas do meu coração, da minha alma, está misturado aqui, tá? Então vamos lá. A literatura apocalíptica fica muito em evidência
em épocas de muita tensão. Então, um exemplo, perseguição e guerra. Quando tem muita guerra e perseguição, pronto. Porque a Bíblia está falando sobre isso? Porque a Bíblia já fala? Porque está cumprindo a Bíblia? Porque lá em Apocalipse tem isso, tem aquilo. Então, em época de muita tensão, esse sentimento de medo, de curiosidade e outras coisas dentro do ser humano, do imaginário humano, vem à flora. E qual é o primeiro livro que vem? Apocalipse. Não estou dizendo que é o único, mas o primeiro é esse. Ou em épocas, como está aqui também, de acontecimentos catastróficos. Terremoto, por exemplo. Você escuta um terremoto que devastou uma região. Porque lá em Apocalipse, capítulo tal, já falava desse terremoto. Já ouviram isso? Já falava disso, está cumprindo Apocalipse. Aí você já fica desesperado. Falei, meu Deus, quando chegar aqui, o terremoto vai acabar com tudo. Ai, meu Deus, e agora, né? Oi? Isso eu vou falar depois. Não, tudo bem. É uma interpretação de Apocalipse. Vou falar disso. Mas quando teve uma vez, eu estava... Cadê o Daí? Eu estava em Rio do Sul, Daí. Pastor em Rio do Sul. O Daí disse que vai mandar eu de a pé para o Rio do Sul. Eu falei, mas o Daí nem de patinete? Não, tem que ir de a pé. Vou de a pé. Eu era pastor em Rio do Sul e deu um terremoto no México, na época, mas devastou uma área do México. Pronto. Na casa que eu ia, pastor, porque lá em Apocalipse, capítulo tal, estava falando sobre isso. Porque agora nós estamos no final do mundo. E porque não sei o quê. Eu falei, gente, não é bem assim, está certo. Não é que está cumprindo, o terremoto está cumprindo, do México está cumprindo em Apocalipse. É que a Bíblia fala que haverá terremotos, tal. Então esse é mais um, dentre muitos que já aconteceram, tal. Outra coisa também, ou períodos de mudança. Por exemplo, milênio. Lembra quando mudou quando chegou o ano 2000? 1000 passarás, 2000 não chegarás. Essa foi dura. O bug do milênio, né? Lembra? Aí vinha Apocalipse. Quer dizer, aquelas pregações que você via nas igrejas. E aí então deixava todo mundo apavorar. Parecia barata toda, de um lado para o outro. Né? Aonde falava de Apocalipse nessa época, quando chegava perto do ano 2000, todo mundo ia para assistir, porque tinha que se preparar para essa mudança. Não é? Ou então, aqui a pandemia. Né? Esse período de pandemia também foi de lascar, porque além dos problemas que a gente tinha com a pandemia, ainda tinha que ouvir os problemas do Apocalipse, né? Então era uma dureza porque você era dureza de vida, né? Lembram disso? Está ainda bem recente, né? E era dureza nessa área espiritual, porque você não sabia ajudar as pessoas, porque as pessoas já estavam com toda a cabeça formada por causa de que a literatura apocalíptica fica em evidência nesse período, né? Tá? Então vamos lá. O livro do Apocalipse foi produzido em ambiente de perseguição e opressão de todo tipo. Então, se você quer colocar o livro de Apocalipse dentro de um contexto, qual é o contexto que ele foi escrito? Ele foi escrito quando a igreja estava sendo apertada, amassada, triturada. Nossa revista, aqui eu não marquei bem marcado, então, mas você vai ver ele falando de um imperador. Eu não marquei aqui, acho que é Domiciano. Eu acho que é isso. Acharam na revista aí? Poxa, eu li, grifei um monte de coisa, bato o olho e não acho. Aqui, tá. Iniciamos hoje o estudo. Obrigado, viu? Eu estava batendo no meio da revista aqui o olho. Iniciamos hoje o estudo expositivo do Apocalipse. Trata-se de uma obra literária em estilo apocalíptico, escrito pelo apóstolo João, isso a gente já viu aqui, né? Entre os anos 94 e 96, período em que esteve preso na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano. Então foi um período de muita perseguição, de muito sofrimento. Período que dizer que cria em Jesus naquela época é já assumir lutas, e lutas políticas, lutas sociais, lutas econômicas,
né? Não é igual hoje, né? Dizer que crê em Jesus, não, às vezes não assume muito lutas, né? Mas naquela época não, né? Então era a decisão por Jesus naquela época já estava um pacote feito por detrás dessa decisão. E era um pacote de perseguições terríveis, tanto pelo Estado, quanto pelas religiões vigentes, quanto pela família. Então não tinha moleza, né? Não tinha moleza. E Apocalipse foi escrito dentro desse ambiente. Então, aliás, a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, ela é resistente, porque ela conseguiu enfrentar todas as oposições e atravessar séculos e chegar até a gente. Então, você pode considerar um resistente, né? Por causa dos irmãos do passado que morreram pela fé em Jesus. E morreram mesmo. Não morreram por causa de doença, de enfermidade. Não morreram morreram porque creram em Jesus. E isso trouxe morte, trouxe divisão na família. Então era um momento, guarde isso que eu estou dizendo, um momento que a igreja foi exprimida, foi amassada, foi macetada. E a gente precisa sempre lembrar isso, porque senão a gente vive muito em berços esplêndidos, né? E a gente esquece disso. Então, a literatura do Apocalipse faz amplo uso de uma linguagem figurada e simbólica. Normalmente, o objetivo é burlar a censura. Por que o escrito aqui é dessa forma? Cheio de linguagens que eu e você às vezes não entendemos, de besta que sai do mar, besta que levanta da terra, mulher que é perseguida, e corre e é perseguido, e estrela que cai, e cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo branco, porque toda essa linguagem que muitas vezes não está na nossa linguagem, então a gente não entende direito. Era a linguagem para poder burlar a censura e a carta chegar até os destinos corretos que eram a igreja, que eram as igrejas, as 7 igrejas. Então, provavelmente, nós não temos, eu não tenho isso com claridade, mas provavelmente a igreja, essas cartas passavam por um crivo antes de chegar até o seu destino. E por passar nesse crivo de observação, se eles viam alguma coisa ali que poderia detectar rebeldia, revolta com o sistema da época, o sistema político ou religioso, segurava-se esses escritos. Então teria que ser uma linguagem que quem ia entender eram as igrejas, essas 7 igrejas. Eu estou conseguindo explicar isso? Estou conseguindo? Estou conseguindo? Nós também temos hoje linguagem figurada. Eu conheço aquele cara que eu conversei. Desculpa, gente. Eu também conheço hoje linguagem... perdão. Você viu como distrai? Eu estou quase pedindo para eles irem lá naquele canto conversar, já sei a história. Hoje nós também temos linguagens figuradas. Por exemplo, eu vou para a escola, porque nós somos estudantes, mesmo que chova canivete. É uma linguagem figurada. Pois não, se eu puder ajudar, nós temos 3 lá para ajudar, então não tem problema. Otávio, então, inclusive, qualquer dúvida, você pode ir na casa dele. Não. Eu diria não necessariamente, porque alguém vai falar assim, mas lá em tal livro na Bíblia fala de Leviatã, né? Que é um... Mas nesse caso aqui não, lá é outro caso, aqui não, nesse não. Provavelmente eles estão pegando essa ideia de monstro do mar para usar como uma linguagem figurada para dizer que a besta que sai do mar é a besta, são o poder político, a besta que sai
da terra é o poder religioso. Então, provavelmente ele usa essa mesma ideia do Leviatã, mas como uma linguagem figurada e não como um fato. Eu fico confuso, não? Não, não, o Otávio sabe tudo. De Apocalipse ele entende tudo. Não, deixa eu tentar explicar, vamos ver se eu consigo. Essas linguagens figuradas, elas não existiram como fato. Por isso fala linguagem figurada. Já, por ser o nome linguagem figurada, só se eu só terminar a minha ideia, por você falar o nome linguagem figurada, já pressupõe que não existia. Só que eles pegam um conceito existente e transformam em linguagem figurada. Consegui explicar? Então, por exemplo, eu vou na escola nem que chova canivete. Existe canivete? Existe canivete. Entendeu? Mas a linguagem figurada é, vai chover canivete? Não. Então eles pegam um fato existente e transformam numa linguagem figurada. Né? Existente que eu digo naquela época, pode ser até que seria uma crença de que existia monstro do mar devido a Leviatã. Eu consegui. Então eles pegam uma coisa que eles achavam que existia e transformam numa linguagem figurada. Daniel, desculpa. Das gírias. Uhum. Isso isso é. Por exemplo, você não podia falar. Bom, eu não sei hoje, né? Eu vou falar aqui e vou assumir qualquer risco. Na época da pandemia, você não podia falar Covid, né? Somente quando você estava falando em YouTube e tal. Aí o pessoal criava uma linguagem que quem ouvia ia entender que era Covid. Você falava eu esqueci o nome que um deles deram, mas sempre colocava uma palavrinha. Ou um bichinho, né? Um bichinho no lugar do nome. Para falar, eu estou conseguindo. Me fugiu na cabeça aqui, mas não podia falar que era vírus chinês. Então fala, o Shang Ling. Vocês já viram, o Shang Ling está mudando de forma. Então, quem ouvia entendia que estava falando de vírus chinês, por exemplo. Não sei se você ouviu, eu ouvi. Você não podia falar de genocida. Então o pessoal falava GMMcida. Eu vi várias vezes alguém falar GMMcida, está falando de genocida, mas está usando uma outra forma de falar para que não fosse pego. Eu consegui explicar? Só que, lógico, aqui, as linguagens figuradas aqui, elas eram mais, não sei como é que fala, mais agressivas, né? Para falar em besta que sai. Então, isso gera, no nosso imaginário, um negócio monstruoso mesmo, né? Por isso que os filmes que vêm, que contam coisas apocalípticas, sempre é coisas monstruosas, né? Sempre é coisas terríveis, né? Que você vê lá, aquele fogo virando bicho, aquela água virando um ser, né? Que sai, porque é isso que vai prender você na tela. Mas quem ia receber esse texto ia entender tudo. Quem é que ia receber esse texto? As 7 igrejas. Não guarde isso, não vai complicar lá na frente. Oi? Oi? Tá, entendi. É verdade, eles usam linguagem, alguns até às vezes confundem um pouco. Algumas coisas que eu estou falando aqui, a gente vai voltar, talvez, a aprofundar um pouquinho melhor quando chegar em alguns textos lá do Apocalipse mesmo, tá? Mas eles usam muito, o Apocalipse usa muito linguagens do Velho Testamento, principalmente Daniel, porque realmente era texto conhecido. Então facilitava para a igreja compreender o que estava sendo falado, né? Muitas vezes as pessoas querem interpretar Daniel em Apocalipse, mas esquece que são exemplos, referência para quem estava lendo as 7 igrejas entender o que estava sendo falado, né? Tá? Gente, vocês podem perguntar, não significa que eu vou responder tudo aqui, não significa que eu vou ter resposta pronta, né? Porque isso aqui não é receita de bolo. Mas se vocês não perguntarem, eu também vou ter dificuldade de falar, eu chego em casa e falo, mas será que eu consegui? Fulano tal fez uma pergunta, vou tentar aprofundar melhor aquela pergunta no próximo domingo, entendeu o que eu quero dizer para vocês?
Tá? Então fique à vontade. Agora, tome cuidado para fazer pergunta especulativa. No livro de Apocalipse gera muita pergunta especulativa. Aí fica difícil da gente poder ajudar nas perguntas especulativas, né? Vamos lá? Apocalipse, linguagem figurada e simbólica. A linguagem figurada também é muito forte em nossos dias, já falei sobre isso, né? Linguagem figurada são verdades que não devem ser interpretadas literalmente. Um monstro que saiu do mar, né? Não é um monstro que saiu do mar. É usada essa expressão para dizer que uma força política ou religiosa, nós vamos ver isso com o tempo, está dominando o mundo, né? Vou botar aqui. Linguagem figurada são verdades que não devem ser interpretadas literalmente. Precisam ser interpretadas como símbolos que apontam para uma realidade. Então, por exemplo, a cor amarela, qual é a realidade que aponta no texto? A cor preta, né? Que tem em Apocalipse, cor preta, cor amarela, cor branca. São realidades que estão apontando. Não necessariamente que seja a cor amarela. O amarelo é a linguagem figurada para falar de uma realidade. Provavelmente amarelo é doença. Cor preta provavelmente tem a ver com morte. Dentro da linguagem simbólica de Apocalipse, tá? Há linguagens figuradas que o próprio texto dá a interpretação. Então você vai encontrar em Apocalipse linguagens figuradas com a interpretação ao mesmo tempo. E vai ter linguagem figurada que não terá interpretação. Você percebe já logo no início de Apocalipse. Por exemplo, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas que recebem a mensagem. Então você vai ter, quando nós estudarmos as igrejas, você vai perceber, né? Essas linguagens figuradas dos 7 candeeiros e a explicação. Você vai ver já a explicação logo no início, né? O cordeiro claramente simboliza Jesus. Você percebe isso pela leitura. Por exemplo, o cordeiro que estando morto estava em pé. Como é que um cordeiro morto está em pé? Qual é a linguagem figurada disso? Que esse cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Por isso que fala, um cordeiro que tem aspectos de que morreu, porque tem marcas de morte, né, de lança e tal, mas está em pé. Então, o cordeiro que ressuscitou. Uma linguagem figurada para falar que Jesus ressuscitou. Por exemplo, isso nós vamos ver mais para frente. O linho finíssimo simboliza os atos de justiça dos santos. Então, essas interpretações, essas linguagens figuradas, já têm interpretação. Esse linho finíssimo, que simboliza os atos de justiça dos santos, está no Apocalipse 19, 7 e 8. Guarde isso, porque quando a gente lê esse texto, você vai lembrar disso aqui. Outros símbolos que não são explicados, a besta. Aliás, que tem de besta por aí, né? Não precisa nem do Apocalipse. Não precisa chegar no Apocalipse para achar besta, né? Tá? Bom, vamos voltar aqui, né? Senão alguém que está nos assistindo pode ficar bravo comigo, né? Então vamos lá. Outros símbolos que não são explicados, por isso devem ser interpretados com prudência e muita reflexão. Precisa ser. Se tem explicação, beleza, acabou. Tem explicação, resolvido. Ninguém contesta. Não tem? Pensa, examina, lê. Não entendeu? Continua. Não fica encucado nem neurótico porque não entendeu. Uma hora vai entender, tá? Não aceita interpretações assim que vem. Simboliza. Não, calma. Diz que simboliza, não diz. Mas não sei o que, em tal lugar, tal versículo da Bíblia, lá em Gênesis, porque completando com o versículo em Daniel, porque resumindo com o versículo em Ezequiel, vai dar isso. Quando chega nesse tipo de coisa, sinceramente, escuta, porque nós somos educados, mas não leva em consideração. Quando começa a fazer coxa de retalhos, né? Isso se chama coxas de retalhos. Aqui, eu não sei se você consegue ver, eu coloquei, que está aqui nessa revista, esse quadro, está nessa revista aqui, eu tentei compartilhar, mas não sei se você consegue enxergar. Por exemplo, o número 4 na Bíblia, no Apocalipse, simboliza o mundo, símbolo dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste.
Não sei se vocês se lembram, nós compartilhamos Apocalipse 5, né? Se você quiser abrir lá, não sei se eu vou achar aqui direito. Apocalipse 5, por exemplo, lá no final do Apocalipse 5 tem uma expressão de louvor. Diz assim, 5, o 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nela há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Aí tem 4 coisas aí, ó. Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. 4 coisas. Símbolo do mundo. Tá? Você vai... vamos seguindo aqui, eu dou alguns exemplos que vier na cabeça. A gente vai passar esses textos mais para frente, então é só como exemplos, tá? Número 6 ou 666, 7 menos 1. Algo imperfeito, símbolo da limitação humana. 666 é o símbolo daquilo que jamais chegará a ser 7. A tentativa de ser 7, mas nunca chega a 7. Por isso, 666. Eu quero chegar a 7. Então eu vou subindo. 6,1, 6,2, 666. Essa é a ideia. Não vai chegar a ser perfeição, mas vai querer ser perfeito, né? A tentativa de ser perfeição. Por isso, 666. 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Metade de 7 simboliza imperfeição, sofrimento, perseguição, provação. Não é número literal, é simbólico. 3 anos e meio simboliza perseguição, provação, sofrimento. Não é 3 anos e meio de sofrimento, como alguns colocam. 3 anos e meio de perseguição. Simboliza perseguição, simboliza sofrimento. 7 nós já é mais conhecido, né? Perfeição, algo pleno, algo completo, algo acabado. Você está em Apocalipse 5 aí, que nós abrimos? Vamos ver se eu acho aqui. Verso 11 e 12, o 12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno de receber toda a perfeição de adoração. Por isso, 7 coisas. Toda a perfeição de louvor, principalmente de adoração. Ele vai receber aonde? Para as pessoas que estão no mundo. Por isso, embaixo, 4. Então, você vai ver não só o número 7, mas você vai ver 7 palavras. 7 isso. Aquele que é, que era e que é de vir, todo-poderoso. Vai aumentando aí, tá? 12. Israel, o povo de Deus na antiga e nova aliança. Então, tem hora que você vai ver 12 referindo-se ao povo de Israel do Velho Testamento. Tem hora que você vai ver 12 referindo-se ao povo de Israel pensando no Novo Testamento. 24, junção das tribos de Israel e os apóstolos de Jesus. Paulo usa isso também em Efésios. Outros símbolos que apontam para a unidade do povo de Deus nas 2 alianças, ou dispensação, como alguns chamam. Normalmente, quando aparece 24 no Apocalipse, está falando que a igreja é uma só. Tanto do Velho quanto do Novo Testamento, ela é uma. 12 do Velho simboliza a igreja do Velho Testamento. 12 do Novo simboliza a igreja do Novo Testamento. Os 24 simboliza a unidade da igreja do Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento. 1000, grande quantidade, indica um grande período de tempo. Não necessariamente 1000 anos literais, ou 365 dias de 24 horas cada, né? Fala de 1000 anos, né? Prende por 1000 anos, é uma linguagem figurada para falar de algo grande, de algo grandioso, né? E não de 1000 no sentido literal. As interpretações que o pessoal faz do Apocalipse vai facilitar para a gente entender. 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. Olha só, o livro do Apocalipse é matemático, né? 12 vezes 12 vezes 1000. O número de todos os salvos por Jesus, que evidentemente é muito superior que 144 mil. Isto é,
O 144.000 é uma linguagem simbólica para falar que o povo de Deus é enorme, é grande. Essa é a ideia, né? Fora isso, a gente não colocou aí, mas fora isso você tem cores, como nós já mencionamos, vermelho, que simboliza assassino, violência, lugares, Armagedon, por exemplo, simboliza guerra, né? Então, esse aqui eu não coloquei só esses exemplos mais corriqueiros aí que o pessoal sempre usa, tá? Gente, o nosso tempo já foi, né? Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Eu só vou passar rapidamente isso aqui, principalmente 2 pontos, já que o Daniel mencionou do mercado está vazio. Principais formas de interpretação. Preterista é uma forma de interpretar o Apocalipse. O que é preterista? Entende que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Em outras palavras, quem interpreta assim, diz assim, isso é jornal velho, é antigo. O que está aí já aconteceu tudo, já foi tudo resolvido. Esse é o sistema preterista. Aliás, nesse sistema você tem várias nuances aí, mas a ideia é essa. Você tá querendo interpretar uma coisa que não precisa mais. É jornal velho, é jornal do dia anterior. Esse é um sistema de interpretar. Outro sistema de interpretar é o sistema futurista. Entende que tudo que está no Apocalipse é uma projeção de acontecimentos futuros. Então perceba, são 2 linhas extremas de interpretar. Uma diz, já aconteceu tudo. Outra diz, não, vai acontecer ainda. Sabe aquele filme Deixados para Trás? Que vem isso que o Daniel falou? Que faz parte de uma série de livros que o escritor cristão Tim LaHaye e outros ganharam dinheiro, mas eles ganharam dinheiro que você nem imagina por causa disso aí. Baseado em uma série de livros e fizeram filmes chamados Deixado para Trás, interpreta dessa forma. Tudo vai acontecer no futuro. Por isso que você está lá no avião, o piloto é servo de Deus, é arrebatado e o avião começa, cai, mata todo mundo. Né? Você está lá dirigindo um ônibus, o cara é arrebatado e aí todo mundo morre dentro do ônibus. Né? É baseado nessa ideia futurista. A continuidade histórica é uma outra forma errada de interpretação, mas existe. Eles dizem o seguinte, que Apocalipse revela as várias épocas da igreja cristã. A época da Idade Média, a época do início da igreja, e até vai hoje, por exemplo. Né? Quem interpreta isso, pega as 7 igrejas de Apocalipse e interpreta que cada igreja simboliza uma era. Isso, as igrejas pentecostais usam muito essa interpretação, as igrejas adventistas usam essa interpretação, todas as igrejas que pregam profecias, e as pentecostais e neopentecostais, a maioria, quase que a grande maioria, interpreta dessa forma. São épocas distintas. Eu tento explicar melhor isso próximo domingo, porque o nosso tempo já foi, tá? Outro princípio é histórico. O livro foi escrito com contexto histórico. Precisamos ver o que significava para as 7 igrejas e aplicar o significado para nós. Significado versus significação, que é a nossa linha. O que é? Isso é um livro que foi escrito dentro de uma época histórica, época de Domiciano. Então, o que significava esse livro para 7 igrejas? Significava isso. O que nós podemos aprender e trazer como significação para nossas vidas? Deu para pegar? Essa é a nossa linha. Eu não sei qual é a linha da revista, entendeu? Mas essa é a nossa forma de interpretar. Historicamente, o que significou para aquela época? O que nós podemos aprender como significação para nós, para a nossa vida como igreja hoje? Tá? Então, dentro dessa linha, eu vou terminar agora, tem o chamado paralelismo, as 7 sessões paralelas. Cada uma apresenta o período completo da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. E cada sessão acrescenta algo que a anterior não disse.
Deixa eu tentar explicar isso rapidamente, depois eu volto nisso semana que vem. Apocalipse ele é descrito assim. A primeira parte, introdutória às 7 igrejas, e depois então começa a revelação, que é o capítulo 4. Então você tem um exemplo que eu vou dar. Capítulo 4 e 5, fecha uma sessão, fala da vinda de Jesus até o seu retorno. Capítulo 6, 7 e 8, volta de novo, falar de uma outra linguagem, da vinda de Jesus até o seu retorno, acrescentando algo diferente que não tinha no capítulo 5 e 6. Capítulo 9, 10 e 11, de novo, volta no mesmo assunto com uma outra forma de linguagem, falando da vinda de Jesus até o seu retorno, acrescentando algo que não tinha antes. São esses paralelos. Quem tem o livro do Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, o futuro que há de vir? Quem tem? Ninguém tem? Provavelmente ele trabalha nessa linha. Estudo? Provavelmente ele trabalha dessa forma, porque um dos pastores importantes da nossa igreja que trabalhou dessa forma chama Hendrickson. E ele fez esses estudos. E aí a maioria dos nossos intérpretes de hoje pega através desses estudos. São paralelos, tá? Provavelmente essa revista vai seguir a mesma ideia. Então, se você não tem um livro do Hernandes Dias Lopes sobre Apocalipse, compra. Vai te ajudar bastante. Tá bom? Eu volto em alguma coisa que se você tiver dúvida durante a semana, volta domingo para a gente voltar a conversar sobre isso. E eu tento melhorar algumas explicações que eu dei aqui, principalmente preterista, futurista, que eu dei muito rápido. Tá bom? E qualquer coisa, o trio Ternura vai ajudar a gente ali. Tá bom? Isso. Boa. Né? Vamos orar, passamos um pouquinho da hora, vocês me perdoem, por favor, pela demora aqui. Vamos orar. Grelo, você ora para a gente. Hoje à noite temos Santa Ceia, vai ser uma bênção, pregação excelente sobre perdão.